Se vocês estão à procura de um estúdio para gravar o vosso podcast, conteúdos, alguma coisa, este é o estúdio da Goodview, é um estúdio novo aqui no Porto, e o link está na descrição para quem quiser criar conteúdo e poder contactar-nos. Bem, convidada de hoje, eu escrevi aqui uma introduçãozinha. Espero que gostes. E vamos ver se as pessoas adivinham através daqui da descrição. Portanto, a nossa convidada de hoje veio de Lisboa e com apenas 25 anos já é advogada e deputada na Assembleia da República. Começou na política, na adolescência, e enquanto a maioria de nós estava mais ocupada a escolher a discoteca a ir, ela já desempenhava funções na política e na Assembleia Municipal de Cascais. É conhecida como uma feminista de direita, interessada por educação, transparência, igualdade de género e tudo o que envolve dar voz e mais qualidade de vida aos jovens. A este ponto já devem estar a perguntar, afinal, quem é a convidada? A convidada de hoje é Eva Brás Pinho. Muito bem-vinda ao outro lado. Olha, eu vou começar aqui com. Obrigado, Gostei nós. muito Obrigado, da tua nós. introdução, bastante simpática. Eu gostei da parte do. Gostei. O outro pessoal está nas discotecas e As tu já estavas a discotecas. disputar. Mas eu também estava a escolher a que discotecas é que ia já agora. Exato. Não deixei de sair à noite. Olha, eu enquanto estava a fazer a minha pesquisa sobre ti, apareceu muitas vezes estas palavras de feminista de direita. Então, se calhar, abro o podcast com esta pergunta de o que é uma feminista de direita e qual é a diferença entre uma feminista de direita e uma feminista de esquerda. Muito bem. Olha, antes de mais, obrigada por me convidarem a estar aqui no vosso podcast e neste cenário giro. Exatamente. Portanto, muito obrigada. Vim aqui com muito gosto. Essa é uma frase que eu tenho na minha bio do Twitter, bom, agora no X. Se vocês me perguntarem se eu uso muito o X, não uso, mas essa frase continua lá e eu também a digo algumas vezes porque é verdade. Eu acho que há aqui uma misconception na sociedade em que, por alguma razão, as pessoas acham que ser feminista significa ser de esquerda. E eu costumo dizer que, em parte, a responsabilidade disso também está na direita. Eu digo isto muitas vezes em fóruns internos, que nós temos que refletir o porquê de haver essa noção. Isto relaciona-se naturalmente, por um lado, porque há várias pensadoras de várias correntes feministas que são de esquerda, pensadoras e pensadores, mas também porque a direita, durante algum tempo, se demitiu de entrar a sério nessa luta e às vezes têm até algum receio de usar o termo feminista. Apesar de serem defensores da igualdade de género, no PS então não há qualquer dúvida de que é um partido que desde a sua fundação, que sempre se pautou pela luta pela igualdade entre homens e mulheres, mas que de facto por vezes o termo feminismo está fora dessas conversas. Por vezes, precisamente, com algum receio de que o termo feminista seja aquele associado às correntes do feminismo mais à esquerda, alguns bastante extremistas e radicais. E, portanto, aquilo que eu tento fazer é explicar que ser feminista, simplificando e trocando por miúdos, não é mais do que ser precisamente um defensor da igualdade entre homens e mulheres e da igualdade material. Portanto, não é só a igualdade perante a lei, que é uma igualdade que nós já temos, felizmente, desde o 25 de Abril, mas sim a igualdade de oportunidades. E isso, infelizmente, nós ainda não temos. Temos mulheres com uma desigualdade salarial muito grande para homens, temos, infelizmente, as mulheres ainda afastadas de grandes cargos de liderança política, temos, infelizmente, as mulheres afastadas ainda da liderança de grandes empresas. Começamos obviamente a fazer um caminho, há cada vez mais, mas a discrepância ainda é grande. As mulheres ainda fazem a maioria do trabalho doméstico, portanto têm muito trabalho não remunerado além do seu trabalho normal e portanto igualdade material entre homens e mulheres infelizmente ainda não existe. Tu achas que esse radicalismo que se calhar a esquerda tem em relação ao feminismo vem de confundirem um bocado a igualdade de oportunidades com, por exemplo, a igualdade de outcome? Isto é, um homem e uma mulher terem a igualdade no acesso, mas depois a conquista ou atingir um certo nível, tipo, já não tem nada a ver com já deveria ser um bocado meritocracia, não é? Pois. E às vezes, quando não joga para o lado da mulher, as pessoas podem cair no... Não sei, é assim, eu acho que é difícil fazer um juízo de valor, ou eu tento não fazer juízos de valor sobre o que é que os meus adversários políticos ou quem pensa de maneira diferente de mim relativamente a alguns temas, sendo porque eu gosto de acreditar que eu e todos os deputados que estão no Parlamento, mas também todos os vários agentes políticos, se fazem política é porque querem um país e um mundo melhor. Depois podemos divergir nos caminhos para lá chegar.
neste caso concreto da igualdade de género, naturalmente há um conjunto de posições das feministas mais à esquerda, das quais eu me distancio, mas eu acredito mesmo que a base é a mesma. Se calhar estou a pensar em exemplos onde eu se calhar me distancio. Há um grande debate sobre as características biológicas da mulher e aquilo que são as características que em princípio resultam de uma construção social do que se entende por homem e mulher, a velha discussão sexo versus género. Eu procuro ter uma posição moderada neste sentido, nesta temática, que passa um bocadinho por perceber que, pelo menos da minha perspectiva, da forma como eu vejo as coisas, há naturalmente características que só as mulheres podem ter, nomeadamente dar à luz. Ter filhos. Portanto, a experiência da maternidade é um excelente exemplo de uma experiência que é biológica, que é das mulheres. E eu não entendo, como por exemplo algumas feministas de esquerda entendem, eu não entendo que a maternidade seja uma escravidão para as mulheres ou que seja algo mau para as mulheres, muito pelo contrário. Não sou mãe, quero muito ser mãe um dia, e acredito que há de ser uma das experiências mais bonitas na vida de uma mulher, que é poder gerar uma vida. E portanto, este é um exemplo em que algumas pensadoras feministas, por exemplo, diabolizam o casamento. Algumas feministas de esquerda entendem que a relação entre o homem e a mulher é uma relação de total dominância. Portanto, esta se calhar é a base do pensamento que veio nas primeiras, em algumas, bom, nem é nas primeiras correntes feministas, porque as primeiras vinham dos sufragistas, noutras linhas, direitos mais básicos. Este já é um desenvolver de pensamento em algumas pensadoras como Simone de Beauvoir mais para a frente. E eu, por exemplo, não me identifico com esta ideia de que um casamento é necessariamente uma relação de dominância. Há casamentos, infelizmente, em que essa relação de dominância existe. Por exemplo, infelizmente, nos vários casos que nós temos em Portugal de violência doméstica, em que também há mulheres que são as agressoras, mas as estatísticas e os dados mostram-nos que, objetivamente, a grande maioria dos agressores são homens e a grande maioria das vezes em relação com a vítima próxima, não é? E, portanto, os maridos, os pais, e por isso, para dar um exemplo, há situações em que isso acontece, mas eu não acredito que essa seja a regra geral. E portanto, eu tenho uma posição que é de entender que é possível ser feminista na base do termo que é defender a igualdade entre os homens e as mulheres, percebendo que de facto ao longo dos anos de história as mulheres foram muitas vezes relegadas para papéis menores na sociedade, onde não lhes era permitido usar a palavra em público, quando eram vistas como propriedade dos maridos, e que isso naturalmente ainda se perpetua em alguns não, em vários aspectos da sociedade portuguesa. Mas eu também não acredito que faça sentido de maneira nenhuma olhar para os homens e para as mulheres como dois polos completamente opostos, quase numa guerra entre si. Isso para mim não faz sentido nenhum. Aliás, eu digo imensas vezes, nós precisamos de homens feministas, precisamos de homens a falar sobre a igualdade de género, e portanto eu acho que de alguma maneira a direita tem que abraçar o termo do feminismo, precisamente para que o feminismo não fique visto como aquele termo, nos termos que eu estava a dizer há pouco, não é? Desta visão quase como se ser feminista significasse fazer quase uma guerra entre homens e mulheres, que não é absolutamente nada disso. Concordo plenamente. Olha, tocaste aí num assunto que foi: tu acreditas que as pessoas que vão para a política vão porque querem melhorar o país ou têm amor ao país? Isso por acaso é engraçado, porque eu muitas vezes tenho discussões sobre isto, porque eu acho que muitas vezes, tipo, quando se vêem políticos com opiniões contrárias, é muito fácil dizer esse gajo é um idiota, esse eu não sei que, porque não concordo. E eu muitas vezes tento dizer isso, que é tipo, pá, eles não são idiotas, não é nada, tipo, têm uma opinião diferente, tipo, mas acho que tipo, o outcome que querem todos em geral é o mesmo, que é um país que na crença deles é o ideal. E isto leva-me, porque nós agora entramos aqui num assunto sério, mas eu queria levar aqui também antes para uma zona mais divertida, que é porque tens uma profissão pouco comum, és deputada, e há não sei se é um rumor, mas diz-se, não é? Tipo naquelas conversas de café, que os políticos que andam todos à batatada no Parlamento, mas depois nos corredores dão-se todos bem. E vão todos tomar café e um backups todos juntos. Isto é verdade. É assim, imagina, como vês, eu músculos não tenho muitos e portanto eu à batatada não conseguia andar com ninguém, de certeza, acabava no chão muito rapidamente. Mas
se há uma discussão muito mais intensa nos plenários e nas comissões do que há nos corredores. Claro que sim, ou seja, nós estamos naturalmente a fazer o nosso papel na divergência das ideias e no combate político, que faz parte e é importante. Isso não significa que não sejamos todos seres humanos e pessoas educadas, bom, uns mais que outros, mas regra geral, quer dizer, as pessoas passam num corredor e dizem bom dia, boa tarde, estás bem? Acredito que haja um café, não sei se há, a partir de um cafezinho ou um restaurante, ou não sei. Há que. Sim, como é que isso funciona? Há Chega a hora vários, do mas almoço, olha, como é que é? vou dar um exemplo. Há um café Sim. que é, portanto, o hemiciclo tem assim um corredor atrás e no corredor há várias portas de entrada. Portanto, há portas mais do lado da esquerda, há uma porta no meio dos corredores do PSD e depois há uma outra porta no meio dos corredores do Chega. E então, na porta entre os corredores do Chega está um café, que é o chamado Bar dos Deputados ao lado do plenário. E nesse cafezinho vêm os vários deputados que saem do plenário para ir ali beber um café e voltar a entrar no plenário. Portanto, aquele lugar até tem assim uma televisão onde nós conseguimos estar a beber café e a comer qualquer coisa enquanto continuamos a acompanhar o que se está a passar lá dentro. E portanto, naturalmente as pessoas vão ali, quer dizer, estamos todas à espera para beber um café. Então, bom dia, estás bem? Como é que estás? Olha, no outro dia, sei lá, vi que te aconteceu qualquer coisa, está tudo bem, estavas adoentada, estás melhor. Pronto, as pessoas somos seres humanos, nós, até porque as pessoas veem mais porque passa mais na televisão o que se passa no plenário, não é? E que são combates políticos mais intensos. Mas há toda uma outra realidade de trabalho parlamentar em que exige muitas vezes trabalho de equipa, nomeadamente nas comissões, onde nós estamos muitas vezes a trabalhar em conjunto em projetos na especialidade, em que se está de facto a negociar determinadas alterações, e então com a composição do Parlamento como está agora, em que não há, ou seja, nenhum partido que tenha uma maioria que permita sozinho aprovar tudo, ainda obriga mais a esse esforço de diálogo e de negociação entre os vários partidos, e portanto há muito essa dimensão de termos que nos entender uns com os outros. E depois há também outras dimensões do trabalho parlamentar, em que nós interagimos uns com os outros como seres humanos e colegas, não é? Mas acontece, por exemplo, passarem discussões do Parlamento para os corredores ou para o bar? É assim, eu acho que também depende do partido, ou seja, é que tu perguntas, porque eu diria que há deputados de partidos que não se falam mesmo. Posso estar enganada, mas eu tenho a sensação que, por exemplo, entre os deputados do Chega e do Bloco, acho que eles não têm muita. Não se falam Sério? muito. Eu tenho mesmo é a minha sensação, mas também posso estar a dizer uma inverdade, eventualmente ou outra fala, eu não sei. Mas daquilo que eu vou observando, tenho a ideia de que há pessoas de partidos em que porque a questão aqui é um bocadinho esta. Quando o confronto já não é político, é pessoal, ou seja, quando há determinados comentários num plenário que vão além daquilo que é a divergência das ideias, e houve há umas semanas ou há 2 meses, já não sei quando é que foi, que se falou muito e bem, e se chamou a atenção para isto, de alguns dos comentários que deputados do Chega fazem nos à-partes, portanto não tanto quando o microfone está ligado na intervenção, mas sim nos à-partes e nas pouquinhas que vão mandando, e fazem muitas vezes comentários muito desagradáveis, muito infelizes, muito deselegantes e pouco educados para colegas. Naturalmente é muito difícil de depois de só ouvir um comentário desse a seguir estar tudo bem lá fora, não é? Lógico. Portanto, eu acho que quando estas discussões são mais extremadas e há este tipo de insultos do ponto de vista pessoal, acho que dificulta muito depois a relação cá fora. Mas eu diria que, regra geral, as pessoas conseguem ter uma relação cordial. Acho que há discussões que se trazem cá para fora, muitas vezes boas até, porque se estava a debater um tema político qualquer e não há tempo para explicar, e às vezes estamos cá fora, olha, eu acho que não percebeste bem o que é que eu estava a dizer, ou seja, é que o meu ponto é este e este. Então dirias que há um certo show para as câmaras também? Há um elemento de... Acho que há quem faça, melhor, não tenho dúvidas de que há quem faça muito show para as câmaras, e que vai para ali com uma total personagem e que o objetivo é fazer ali um mini teatro, e sim, às vezes até, a mim pessoalmente até me faz alguma confusão ver a diferença de comportamento. Portanto, sobem ao púlpito e assumem ali uma persona,
e depois cá fora têm uma postura completamente diferente e são pessoas simpáticas e educadas. Isso a mim, a título pessoal, faz-me muita confusão, porque apesar de naturalmente nós não podermos ser, do ponto de vista político, a pessoa que somos na vida pessoal sempre, lógico, assim como a pessoa, assim como em qualquer meio profissional, nós não somos exatamente aquilo que somos com os nossos amigos e com a nossa família. Do ponto de vista dos valores e dos princípios, eu acredito que não é possível ser duas pessoas diferentes. Nós não podemos ser uma pessoa com imensos valores e princípios e educados na nossa vida pessoal e depois na vida política vale tudo. Quer dizer, isto para mim é inaceitável, não é possível. Sim, eu também concordo. Ou se é, quando se é bem formado e sem determinados valores, é em todas as esferas da vida. E por isso a mim faz-me particular confusão o que eu vejo a forma como eu vejo algumas pessoas comportarem-se. Mas eu diria que, regra geral, está-se. Ou seja, tirando algumas pessoas, de facto isso é muito evidente, eu acho que, regra geral, as pessoas no plenário e nas comissões estão a fazer o seu trabalho de combate político, não é? Ou seja, o nosso papel é o de divergir nas ideias, o de defender as posições do nosso partido, sem prejuízo. Obviamente, depois cá fora até podemos estar a dizer, olha, se calhar até concedo aquele teu argumento que estavas a dizer, percebo. Obviamente o nosso papel quando estamos no plenário ou na comissão é ser mais afirmativos e convictos na nossa posição. Este espaço para se calhar conceder onde há algum ponto de algum entendimento pode ser noutras. Mas apesar de eu acho que às vezes isso também acontece em plenários e comissões, ou seja, com o microfone ligado, a dizermos compreendo essa posição, mas ainda assim chama a atenção para uma série de outras coisas. Mas eu diria que, regra geral, as pessoas cá fora têm uma relação tranquila e conseguem até continuar a debater os temas políticos em causa com tranquilidade. Sim. E falaste dessa questão das comissões, para ser rápido, porque eu por acaso tenho curiosidade sobre isso, que é, ou seja, cada deputado agarra uma pasta à partida, ou vários deputados agarram uma certa pasta, é isso? Já estou a dizer mal? Mais ou menos, ou seja, depende um bocadinho, porque depende da dimensão dos grupos parlamentares. Ou seja, no caso do PSD, portanto, no caso do meu partido, como nós somos vários, somos muitos deputados, isso permite-nos estar alocados a comissões diferentes e naturalmente acabamos por acompanhar de forma mais próxima aquelas áreas concretas. Exemplo, podemos saber quais são as tuas? Sim. Era o que eu ia dizer agora. Eu nesta legislatura estava nas comissões de assuntos europeus como membro suplente. Já agora, se calhar isto é importante explicar para quem não conhece a dinâmica do Parlamento. Os deputados podem estar como efetivos ou como suplentes nas comissões, mas podem sempre intervir. Portanto, seja, mesmo estando como suplentes, podem intervir sempre. A única diferença é se têm falta ou não naquela reunião. Portanto, só para dar este contexto. Portanto, muitas vezes os deputados que possam ver que são suplentes, muito provavelmente acompanham aquela comissão na mesma. Como era o meu caso, eu era suplente da Comissão de Assuntos Europeus, mas fui acompanhando bastante. Depois era efetiva na Comissão de Educação e Ciência, Juventude, Comunicação Social, Cultura e Desporto. Depois estava na comissão. Portanto, estas três são as chamadas comissões permanentes. Portanto, a Assembleia da República tem comissões que existem em todas as legislaturas. Estas três são exemplos dessas. E depois há outra coisa que são as comissões eventuais, que são comissões que existem criadas para um efeito específico, para um período de tempo concreto, para algum objeto concreto. E então vou dar 2 exemplos das que eu também integrei. A comissão eventual para o acompanhamento das medidas da agência ai, está-me a faltar a palavra, é um nome muito grande. Bom, vou simplificar. Era a comissão, no fundo, de acompanhamento das medidas de combate à corrupção. Era a agenda de não sei o quê, pronto, tem um nome muito grande. Mas é isto. E estava também na comissão parlamentar de inquérito ao caso das gêmeas. Portanto, que são 2 comissões. No caso da CPI, que terminou, portanto, tinha um prazo concreto para cumprir aquele propósito. No caso da comissão de acompanhamento das medidas de combate à corrupção, isto é um nome muito grande. Já era o objetivo temporal era durar a legislatura toda. Pronto. Portanto, eu acompanhei estas 5. Depois, nos partidos mais pequenos é mais difícil para eles, porque sendo menos deputados, eles têm que acompanhar mais comissões cada um deles. Eu acredito que, estando num partido maior e acompanhando menos comissões por comparação aos partidos mais pequenos, obviamente permite estar mais por dentro de todos os temas daquela comissão. E o que é que tu decides lá? Ou seja, aquilo é uma comissão para decidir ou é uma comissão para estudar ou para angariar informação?
Faz-se tudo, ou seja, portanto, agora só para ter um enquadramento do propósito disso, não é? Sim. Então, o processo legislativo passa sempre por. Regra geral funciona assim. Portanto, nós aprovamos, os partidos apresentam as propostas de lei, não é? Ou seja, os documentos que estão em discussão, que vão à generalidade. Portanto, há uma discussão em generalidade no plenário. E depois, sendo aprovados no plenário, entram na fase da especialidade. A fase da especialidade é feita em comissão. Portanto, aquelas iniciativas legislativas que são determinadas áreas, portanto, conforme a área, descem à comissão respectiva dessa área, e depois em comissão, lá está daí um exemplo onde nós estamos naturalmente a fazer um debate de trabalho em conjunto, não é? Em que em comissão se está a discutir, depois nessa fase da especialidade o que é que acontece? Os vários partidos podem fazer propostas de alteração àquele documento que foi aprovado na generalidade no plenário. E então é na comissão em que se discute, se debate e se vota estas propostas de alteração ou de aditamento que os vários partidos apresentaram. Terminado esse trabalho de comissão, esse depois documento final, fruto já das alterações que imaginem, pode ser uma alteração que veio do Bloco, com uma alteração que veio do PS, com uma alteração que veio do Chega, com um aditamento do PCP, ou seja, percebem? Portanto, o documento final pode ser um aglomerado, pegando no documento inicial que estava aprovado, depois com as várias alterações que os vários partidos foram apresentando. Depois vota-se o texto final, fruto dessas alterações todas, e esse texto final vai novamente plenário para ser votado novamente aquele texto final. Isto é interessante e também vai ao encontro de uma das perguntas que eu tinha, que era o que é que era no fundo tipo o trabalho de um deputado. E para construir também um bocado em cima disto, tipo, como é que funciona a tua semana? Como é que é a semana da Eva como deputada? A semana da Eva, então, segunda-feira é o dia de contacto com o eleitorado. Portanto, é um dia em que não há trabalhos parlamentares, porque, como vocês sabem, os deputados são eleitos por círculos, não é? Sou eleita para o Círculo de Lisboa. Para mim está mais facilitado porque o Parlamento é em Lisboa, não é? Sim. Mas porque é que é à segunda-feira? E acaba por também facilitar os meus colegas deputados que são de outros territórios mais longe, não é? Que sexta-feira à tarde, depois do último plenário, vão para o seu território, geralmente onde estão as famílias, e depois ficam a segunda-feira para fazer contacto junto do eleitorado no seu território. E portanto é um dia em que o objetivo é estar a visitar associações, reunir com as pessoas, ouvi-las. Para vos dar um exemplo, eu e os meus colegas deputados eleitos por Lisboa do PSD, o que fizemos foi todas as segundas-feiras fomos a um concelho diferente do Distrito de Lisboa, em que passávamos a tarde a reunir com associações, com diversas entidades, em conversa com as pessoas, a ouvi-las, e depois à noite fazíamos um evento que chamámos o Diálogo com o Governo, em que trazíamos um ministro, uma ministra, para fazer uma sessão de esclarecimento sobre a sua área governativa, onde era aberta a toda a gente e, portanto, as pessoas daquele concelho podiam ir ouvir e depois, no final, colocar questões aos ministros. Portanto, segunda-feira é um dia para isto, portanto, contacto com o eleitorado, com as pessoas, reunir com associações e entidades. Quando não estamos a fazer isto, portanto, pode não ser rigorosamente todas as segundas-feiras que temos este tipo de reuniões, mas também é um dia importante para, sei lá, fazer coisas como a que eu estou aqui a fazer agora. Exatamente. Portanto, estar com as pessoas de outra maneira. Sim. Portanto, dar entrevistas, preparar o trabalho parlamentar dessa semana, estar a estudar os dossiês e os temas que vamos ter na semana seguinte, começar a preparar intervenções. Portanto, pode ser também um dia de organização de trabalho, de reuniões e de audiências. Depois, terça-feira é o dia das comissões. Portanto, terça-feira e quarta de manhã são os dias preferenciais onde há as reuniões das comissões. Pode ser tanto as comissões, aquelas as eventuais, como as... Sim, como as permanentes. Ok. Depois, isto varia um bocadinho só num aspecto em que, em princípio, portanto, em regra, é à terça e à quarta de manhã, mas muitas vezes, fruto do muito trabalho que há para fazer nas comissões, às vezes agenda-se para quarta depois do plenário, quinta... Pronto. Sim, às vezes vês aquelas comissões de inquérito, por exemplo, a CPI, noite, não é? Sim, por exemplo. A CPI, por exemplo, eu tinha muitas vezes à sexta à tarde. Mas isso é um bocadinho diferente, porque as comissões parlamentares de inquérito têm um regime jurídico específico, e regra geral é suposto que tenham prevalência sobre os outros trabalhos parlamentares, portanto podem ter prioridade, e por isso pode haver noutros horários, não é necessariamente à terça-feira. Pronto, portanto, terça, quarta de manhã, reuniões de comissões. Quarta à tarde,
quinta à tarde e sexta de manhã, plenários. Portanto, os plenários vocês veem no hemiciclo. Sim, sim. Ok. Regra geral, as votações são sexta. Portanto, normalmente, quarta e quinta não há votações, é só debate. E depois, na sexta de manhã, ainda há debate. E no final da manhã começam as votações de várias iniciativas que foram sendo Foram discutidas. faladas. Por vezes, fruto de, sei lá, imaginem que sexta-feira é um feriado, podem fazer as votações à quinta ou à quarta, portanto, variando depois conforme for a agenda do Parlamento naquela altura, pode haver variações, mas regra geral, as votações são à sexta-feira. Pronto, portanto, a semana, assim, em traços gerais. Outra coisa, quinta-feira de manhã está reservado para as reuniões dos grupos parlamentares. Portanto, para as reuniões de organização, não é? De trabalho interno do grupo parlamentar. Pronto, pois obviamente isto é assim em traços gerais. Agora vocês perguntam, então, mas Eva, o teu trabalho é só as comissões à terça à tarde e os plenários quarta, quinta, seja bem aí depois estás não fazes mais nada? Claro que não, ou seja, há muito trabalho além destas reuniões formais agendadas, não é? Que é, por exemplo, uma grande parte do nosso trabalho é receber diversas entidades no Parlamento que pedem reuniões connosco, o grupo parlamentar, por exemplo. E, portanto, muitas vezes nós estamos em reuniões antes do, por exemplo, quarta de manhã, se calhar passamos a manhã toda em reuniões com entidades, a receber entidades, à tarde temos plenário, se for preciso, depois do plenário ainda temos mais reuniões ou mais trabalho. Portanto, há várias dimensões do trabalho de um deputado que não é só este. E falta o estudo. O Parlamento tem que estar constantemente a estudar. É isso, e estudar os temas que surgem. Nós recebemos muitos e-mails. Eu não sei se as pessoas têm noção disso. Nós recebemos muitos e-mails. De quê? Associações, pessoas normais de tudo, ou seja, recebemos também depende de deputado para deputado, não é? Mas de tudo. Recebemos e-mails de Correio do Cidadão. Eu, por exemplo, faço um esforço para tentar responder a toda a gente. Nem sempre consigo. Às vezes nem sei bem o que responder, porque eu tenho notado isto. Há mesmo alguma falta de literacia política. E o que eu quero dizer com isto é que por vezes as pessoas não têm muita consciência do que é que está de facto no alcance dos deputados fazer, ou seja, quais é que são as nossas competências, em que é que nós podemos ajudar. Aliás, eu acho que até já extravasei um bocadinho aquilo que eu deveria fazer, porque uma vez me recebi um e-mail de um jovem que me expôs um problema da vida dele, em que eu não, enquanto deputada, não podia fazer nada, não havia nada que eu pudesse fazer para ajudar. Mas acabei por, no fundo, mandar um e-mail a responder com o que é que eu sugeria, que do ponto de vista jurídico, ele, como advogada que sou, eu portanto tinha conhecimento para tentar ajudar, o que é que eu aconselhava a fazer, dizendo, olha, acho que de todo modo deves procurar um advogado que é a pessoa indicada para te ajudar, mas olha, assim à primeira vista eu diria que podes fazer isto e isto. Claramente estava a extravasar aquilo que eu até devia fazer enquanto deputada, mas pronto, não consegui. Mais ou menos obrigado. Sim, não consegui deixar de responder e de tentar ajudar de alguma maneira. Mas isto para dizer, as pessoas às vezes também não têm muita noção de quais é que são exatamente as nossas competências, confundem um bocadinho a competência do deputado, cujo papel é escrutinar o governo. Naturalmente também temos iniciativa legislativa, mas o escrutínio do governo e aquilo que é de facto o poder executivo que está no governo, nos ministros, dos secretários de Estado. Eu também sinto que há muita confusão. Há quem confunda um bocadinho estas duas dimensões. Mas nós recebemos muitos e-mails, não só portanto, do Correio do Cidadão, portanto, pessoas que nos mandam e-mails, mas também documentação que nos é enviada sobre as várias iniciativas legislativas que estão em discussão. Nós recebemos muita documentação para estudar, para compreender, portanto, também há essa dimensão de estudo dos temas que exige naturalmente tempo. Eu muitas vezes partilho que às vezes eu sinto que tenho 2 dias de trabalho, ou seja, tenho o dia no Parlamento, que é vou para o Parlamento, tenho as reuniões, as comissões, o plenário, portanto as intervenções para fazer, essa parte toda, e depois quando termina esse dia é que começa o outro dia, que são as horas em que eu vou ler os documentos, começar a preparar, a escrever as intervenções para o dia a seguir, ou seja, eu não consigo. Eu acho que há colegas meus que devem conseguir fazer isto, mas eu tenho alguma dificuldade. Por exemplo, estou numa reunião de comissão. Imaginem que estamos a ouvir uma entidade a intervir e não sou eu que naquele dia faço a intervenção do PSD. É um colega meu que está a fazer a audição. Eu podia estar
por exemplo, a ir trabalhando noutra coisa no computador, portanto, a ir ouvindo a audição, mas a ir tu escrevendo noutra coisa. Tu vês muito isso a acontecer, não é? Às vezes. Sim, que é o normal, ou seja, porque, quer dizer, se os nossos dias de trabalho é o normal, nós não conseguimos não estar nem a responder e-mails nem a fazer nada. Mas não consegues, pois não estás ali. Tipo... Mas ou seja, eu tento fazer. Porque preciso, tenho imenso trabalho, ainda não conseguia estar o dia todo no Parlamento sem estar só. Se eu naquele dia não fizer intervenções, só a ouvir, tenho que responder e-mails, sobre outras coisas. Exato. Mas, por exemplo, se eu tiver que escrever intervenções, quando exige escrever de facto as intervenções que vou fazer, eu não consigo fazê-lo no plenário porque está barulho, porque também quero estar a ouvir o que está a ser discutido, não consigo. Portanto, esse trabalho de escrever intervenções, para ser sincera, muitas vezes é às 10 da noite, 11 da noite, sim. 1 da manhã, 2 da manhã. Também admito que eu me sinto mais criativa à noite. E, portanto, como me sinto mais criativa à noite, tendo para enfim, estar sossegada, em silêncio. Quem é que decide quando é que vais intervir? Ou seja, quem é que decide quando é que eu vou intervir? Quando é que é suposto intervir? Podes escolher ou é alguém que diz que és tu? Então, complexo, ou seja, portanto, cada grupo parlamentar tem uma direção do grupo parlamentar. Eu posso explicar como é que funciona a dinâmica interna do PS, mas que é relativamente parecida com a dos outros partidos, ou pelo menos é bastante parecida com a do PS e com a do Chega, diria eu. Pois nos mais pequenos é que isto acaba por se diluir um bocadinho, porque de facto são menos. Portanto, normalmente há a direção da bancada, em que há vice-presidentes da bancada, portanto, além do líder do grupo parlamentar, há vice-presidentes da direção da bancada que estão a acompanhar determinadas áreas. Portanto, imaginem, um vice-presidente fica responsável por 1 ou 2 comissões. Depois, além dos vice-presidentes, dentro de cada comissão há coordenadores e vice-coordenadores de cada partido. Sim. Pronto, e portanto, normalmente há uma gestão interna entre os coordenadores, os vice-coordenadores e o vice-presidente da bancada e os deputados da comissão, portanto, em equipa, que vão decidindo quem é que vai intervir em cada tema. Quer dizer, podemos ser, ou seja, é uma gestão. Eu posso dizer, olha, por exemplo, vi que vem esta associação. Olha, vamos dar um exemplo. Uma associação que veio, a IATA, que é a Juventude da NATO, veio a uma audiência na Comissão de Juventude. E eu comentei: olhem, que engraçado, pertencia à IATA. E o coordenador perguntou-me: então, olha, queres fazer tu esta audição, já que fizeste parte? Pronto, ou seja, discutem entre vocês, não é? Sim, discutimos entre nós quem é que vai fazer as intervenções. Eu queria fazer uma pergunta, acho que para mim é fixe, porque tu já estás muito enquadrado ali no meio do Parlamento, mas eu gostava de perguntar como é que foi o teu primeiro dia lá no Parlamento. Eu sei que já tinhas um histórico de ser deputada em Cascais. Municipal, sim. Exatamente. Mas como é que foi o teu primeiro dia lá? Ou seja, a tua experiência, no fundo. Porque o primeiro dia é sempre, não é? É sempre mais complexo. E ainda por cima com a tua idade, não é? Exato, isto é aqueles adultos todos que estão naquilo já, se for preciso, há 10 anos. Sim. Olha, o primeiro dia que foi quando nós elegíamos o Presidente da Assembleia da República, foi aliás assim um dia fora do comum, porque quer dizer, devem-se lembrar que foi uma confusão, porque demorámos, tivemos que estar 3 vezes até se conseguir eleger o Presidente da Assembleia da República. Portanto, o plenário durou até bastante tarde, portanto até foi assim um bocadinho fora do comum. E portanto eu diria que foi super intenso para o primeiro dia, mas depois ao mesmo tempo foi logo uma boa bagagem, ou seja, perceber, ok, isto é assim que isto funciona. Ainda passei umas longas primeiras semanas, meses, ainda hoje há vários sítios no Parlamento que eu não faço ideia onde é que são e que não encontro. Portanto, eu descubro sítios novos no Parlamento quase todos os dias. Eu sinto que houve uma altura em que eu diverti-me imenso a descobrir novas casas de banho. E eu vou explicar porquê. Porque as casas de banho no Parlamento são todas bonitas. Juro, são todas bonitas. E portanto eu ia descobrindo, olha, que é uma mais bonita que outra. Pronto. Mas muitas vezes, olha, acontecia-me nos corredores à volta do hemiciclo. Havia assim uma esquina que era a esquina do elevador e outra que era a esquina da casa de banho.
E eu, mais do que uma vez, enganava-me, eu, tipo, bolas, queria ir à casa bem, afinal isto é do elevador. Agora depois queria ir para o elevador, afinal isto é da casa de banho. Pronto, então isto aconteceu durante algum tempo. Ou seja, a pessoa perde-se, é normal, porque é um edifício grande e cheio de história. Portanto, eu acho que as primeiras semanas e os primeiros dias são sempre assim um bocado overwhelming. Sim. É a expressão. Overwhelming, acho que é mesmo. Exato. É a expressão. Tipo, a tua família tem alguma ligação à política ou foste a primeira pessoa? Isto para dizer a pergunta de como é que, no fundo, a tua família reagiu de tu queres seguir isto. Olha, na minha família sempre se discutiu política em casa, portanto sempre foi uma realidade muito normal de estar à mesa ao jantar, a ouvir notícias e a conversar sobre E política. discute-se tranquilamente? Depende dos dias. Depende dos dias. Olha, na minha família há um bocadinho de tudo. Ok. Portanto, eu tenho. O meu pai é social-democrata como eu, portanto, é o meu parceiro das discussões. A família do lado do meu pai, a minha avó era uma fervorosa social-democrata, mas depois do lado da minha mãe, mais de esquerda, a minha mãe é socialista, portanto, ela se calhar vai ficar chateada das horas a dizer isto no podcast, mas pronto, ou seja, na minha família, os meus 2 avós são comunistas. Portanto, eu sinto que tive. Aliás, em parte, o facto de eu ter tido contacto com membros da família com pensamentos tão diferentes, eu acho que em grande parte foi aquilo que desenvolveu em mim este. Eu acredito, por um lado, a minha moderação. Eu gosto de acreditar que sou uma pessoa bastante moderada, portanto, a minha moderação, e por outro lado, o não diabolizar quem pensa diferente de mim. Portanto, o não achar que só porque as pessoas estão num partido diferente do meu, porque veem o mundo de maneira diferente da minha, é que são necessariamente más pessoas de maneira nenhuma. Ou seja, para mim isso não faz sentido nenhum. Tentar ter uma visão manicaísta do mundo em que uns são bons e outros são maus, não faz sentido. E até porque eu costumo dizer a brincar, quer dizer, se eu achasse que as pessoas todas de esquerda são más, eu tinha que não gostar da minha família, o que lamento imenso, não é o caso. Aliás, permite-me perceber que o exemplo da minha família permite-me compreender que é possível partilhar valores e ainda assim divergir no pensamento político, e encontrar caminhos diferentes, mas vimos todos no mesmo ponto, que é valores que eu sei que são iguais aos meus, porque foi por eles que eu fui educada, não é? E portanto eu acho que me permitiu ter este empatia por quem pensa diferente. Mas a tua entrada no mundo da política foi bem recebida em casa? Sim, ou seja, portanto, isto para dizer, sendo um tema que normalmente se discute em minha casa, não surpreendeu nem os meus pais, nem as minhas tias, nem os meus tios, eu ter interesse por política e querer entrar numa junta de partidário. Portanto, na altura entrei na JC com 16 anos, portanto não os surpreendeu nada. Lembro-me na altura a minha mãe me dizer 2 coisas. Uma foi: Evinha, tu és tão boazinha para esse mundo. Tu és demasiado boazinha para esse mundo. Pronto, e portanto alertou-me para uma realidade que nós sabemos que é verdade. Ou seja, a política é um mundo intenso, que nem sempre é fácil, que do ponto de vista psicológico exige força, não é? E combate, não se ganha sempre, muitas vezes espécie, portanto, e há toda uma dimensão de paixão, pelo menos no meu caso, que sinto as coisas, não é? Nós quando estamos a defender, pelo menos para mim só faz sentido desta forma, estar a fazer política quando somos apaixonados pelo que estamos a fazer e quando temos um sentido de propósito naquilo que estamos a fazer, e por isso para mim obviamente mexe connosco, quer quando estamos a defender algo que nos diz muito, quer quando por alguma razão aquilo que estamos a defender ainda não viu a luz do dia e não colhe a aprovação da maioria dos deputados da Assembleia, por exemplo, e isso mexe connosco. Portanto, do ponto de vista emocional, eu acho que fazer política, quando a fazemos com propósito e com o coração, pode mexer muito com as nossas emoções e com a nossa cabeça. E portanto lembro da minha mãe me chamar a atenção para isto. E depois de me dizer, porque eu estava no 11º ano, e portanto me dizer: olha, é assim, Evinha, a mãe tem a mesma posição que teve sobre todas as outras atividades extracurriculares que tu fizeste. Vais às reuniões que quiseres, faz o que entenderes, as tuas notas é que não podem baixar em circunstância nenhuma. E portanto tive sempre esta chamada de atenção clara de fazer sempre todo o meu percurso académico, e disse-me também na altura: faz o teu caminho,
devagar, sólido, com tranquilidade, não queiras construir um castelo de cartas que com o sopro vai ao ar. E isso marcou muito a forma como eu fui fazendo política. Apesar de eu ter, enfim, alcançado algumas coisas relativamente cedo no meu percurso, seja a Assembleia Municipal, que entrei com 21 anos, seja o facto de ter entrado na Assembleia da República com 24, que era uma coisa que eu não estava nada a contar. Apesar de tudo, eu fui fazendo sempre o percurso com muita tranquilidade, sempre com a vontade de contribuir, de tentar fazer a diferença de alguma maneira. Eu no 11º ano estava a fazer o Parlamento dos Jovens, que é uma iniciativa da Assembleia da República que mete os jovens do ensino secundário e do ensino básico a ter a experiência de ser deputados por um dia, e eles passam pela experiência de uma fase escolar, depois de uma fase distrital, em que já são chamados por senhor deputado e fazem um debate entre as escolas do distrito. Depois as escolas que passam da fase distrital vão à fase nacional, e na fase nacional eles têm 2 dias mesmo no Parlamento, em que debatem nas comissões, debatem mesmo no hemiciclo do plenário da Assembleia da República, é giro. E eu tive essa experiência, portanto eu costumo dizer a brincar que a primeira vez que eu fiz uma intervenção no Parlamento não foi como deputada eleita agora, foi na altura como deputada no Parlamento dos Jovens. E portanto fui fazendo estas iniciativas e fui participando. Isso foi também uma das coisas que me levou a querer, na altura, me empurrou para de facto tomar a decisão de entrar numa juventude partidária. Portanto, em resumo, acho que para os meus pais não foi, nem para ninguém na minha família, foi assim uma coisa estranha. Alertaram-me só para a importância de eu não deixar nunca de fazer o meu percurso académico, continuar a trabalhar. Ou seja, a política não é uma profissão, e isso é uma coisa que às vezes sempre os miúdos, quando eu vou falar a escolas ou quando trago escolas e alunos ao Parlamento, eles acham que ser político ou ser deputado é uma coisa que eles, tipo uma profissão que eles podem ser no futuro. E eu tento explicar-lhes que não é nada disso, ou seja, que eu ser deputada é uma função que eu hoje ocupo, é um serviço que eu estou neste momento a prestar ao país, ou pelo menos é como eu vejo a função que estou a exercer, mas não é uma profissão. A minha profissão é ser advogada, e eu felizmente tenho muita vocação para aquilo que é a minha profissão, sempre quis ser advogada desde pequenina, e portanto esse caminho de ter uma formação académica sólida, de ter um percurso profissional sólido, eu acho, aliás, que é fundamental para depois se ser um bom deputado, um bom governante. Acho que é muito importante ter mundo, contacto com a vida real. Eu concordo muito contigo, muito mesmo, e por acaso podemos tocar aqui num tópico que é: tu achas que este escrutínio todo que há da imprensa e da comunicação social afasta pessoas que poderiam ser muito competentes no governo, mesmo para ministros, isso tudo, por causa de. E está-se a ver agora, viu-se com o Montenegro, agora também se está a ver com o Pedro Nuno Santos, que há aqui tipo umas investigações sempre a fundo das vidas pessoais que, pronto, pode fazer com que pessoas muito competentes se afastem desses cargos. Sim, acho que estamos a entrar num ambiente um bocado persecutório, ou seja, eu acho que uma coisa é escrutínio. Escrutínio é importante, os deputados e os governantes podem, e não só, portanto, não é só deputados e governantes, é os vários atores políticos, quem exerce cargos públicos deve ser escrutinado, é justo que seja escrutinado, mas eu acho que é preciso termos alguma noção e bom senso, e compreender que quem exerce cargos públicos também é uma pessoa. Os políticos são seres humanos que têm uma vida, não é? Que têm uma vida, Exato. que têm e família. Tiveram, acima de tudo, que tiveram, não é? Claro que tiveram uma vida e... que se espera. Sim. Que tenham uma vida para a qual voltar se deixarem de estar a exercer funções públicas. Sim. Porque, quer dizer, não há coisa pior, na minha perspectiva, do que políticos que não têm nenhuma outra, não têm profissão, que não têm imagem para sair da política, porque geralmente políticos que não têm qualquer outro sítio para onde voltar são políticos que estão precisamente presos à política e que eventualmente vão priorizar o seu próprio interesse para continuar na política do que priorizar o interesse público. Portanto, eu acho que é saudável. E acabam a servir-se do país em vez de servir o país. É isso, portanto, eu acho que é saudável e bom que nós consigamos não só atrair quem tem uma vida e um percurso profissional fora da política, como
ou de permitir e não censurar quem vem fazer política e tinha essas vidas, não é? Ou seja, ou que em períodos em que deixou, como foi o caso do nosso primeiro-ministro, que esteve a fazer política, depois saiu, criou uma empresa no período em que, em que saiu do Parlamento e depois entretanto voltou à política. Nós temos que lidar com, acho eu, com tranquilidade para o facto dos políticos serem seres humanos e terem uma vida, e acho que mas respondendo diretamente à tua pergunta, sim, acho que este nível de escrutínio persecutório, que para mim não é escrutínio, e era esta a ideia que eu queria concluir, é que uma coisa é o escrutínio, outra coisa é as especulações e as suspeições, muitas vezes feitas com base em muito pouco, que se criam, seja nas redes sociais, seja com as capas de jornais. Cria-se às vezes processos mesmo kafkianos em que as pessoas são bombardeadas com perguntas, tudo com base em especulações, porque se parte sempre do princípio, ou pelo menos eu tenho visto um bocadinho isto, as pessoas partem do princípio que os políticos estão de má fé, partem de um princípio de que os políticos vão fazer mal, vão agir mal. Quer dizer, mas isso eu acho acho que nós temos de ter um bocadinho mais de fé nas pessoas. E destrói muito fácil a reputação de alguém, por isso é que eu te estava a perguntar isso, porque eu acredito que se for preciso há muita gente que gostava de estar na política, mas simplesmente não está para isso, porque ou tem uma empresa ou tem isto e tipo não está para deitar tudo a perder que teve a construir se calhar durante 20 anos, claro, para, não é? Não é normal, claro que sim. E isso também leva-me aqui a uma pergunta que é: tu achas que em Portugal o sucesso profissional é mal visto na política? Portanto, portanto isto para dizer, um político que seja rico é mal visto? Eu acho que são duas perguntas diferentes. Uma coisa é o sucesso profissional. Não, outra coisa é ser rico. Sim, mas tipo, são coisas diferentes. Eu estou aqui a dar um exemplo, um exemplo, por exemplo, eu passei 20 anos a construir uma empresa, tornei-me neste empresário de muito sucesso e agora tenho a minha vida construída, que quero ir servir o meu país e se calhar usar coisas que eu aprendi para tentar melhorar o país. Isto seria mal visto no povo? Uma pessoa destas? Não, ou seja, eu acho que pessoas bem formadas, bem preparadas e com um percurso profissional sólido são, primeiro, muito úteis à política, na medida em que são pessoas capazes e que vão com certeza trazer um contributo muito importante para governar, seja como deputados, a prestar serviço público. Portanto, eu acho que é útil que nós consigamos trazer essas pessoas para virem prestar serviço durante um período de tempo, e eu acho que isso é bem visto também pelas pessoas. Portanto, acho que as pessoas apreciam quando veem pessoas que não precisam da política a querer estar nela e a querer contribuir. Mas achas que isso é bem visto? Isso eu acho que sim, ou seja, eu acho que as pessoas partem logo do pressuposto que vão para a política que é por causa de interesses. Tipo, vão logo para, sabes? Tipo, para aqui. Estavas a dizer que os políticos que não deveriam ser mal vistos. A questão é que hoje isso acontece e acho que a culpa é dos políticos, não de hoje, mas do passado, ou seja, daquilo que já aconteceu e daquilo que o povo já viu, não é? Eu acho e por isso é que as pessoas têm este estigma de sempre que vem um político fazer alguma coisa, pensam, não, mas no passado houve uns políticos, qualquer um, independentemente de eu não acho ter nada a dizer nós nomes. Temos de ter cuidado a fazer generalizações. Sim, sem dúvida. Eu acho que há políticos enfim, que se calhar se procuram servir a si próprios em vez de servir as pessoas. Tivemos exemplos disso no passado. Também tivemos exemplos de pessoas que serviram o país, que se dedicaram a fundo às causas e que em alguns casos até foram acusados e depois mais tarde os processos a demonstrar que estavam completamente inocentes e libados ao processo arquivados, mas não deixaram de passar pelo escrutínio todo público e pelo nível de suspeição. E a imagem ficou. Uhum. Porque depois, tipicamente, há mais notícias sobre as coisas más do que sobre as coisas boas. Exatamente. E isto também é triste, porque há tanta gente boa, digo mesmo, há tanta gente boa, e é no PSD e em todos os partidos. Há tanta gente que de facto se dedica, sacrifica o seu tempo da vida pessoal e familiar para estar de facto a dedicar-se ao país. E fala-se tão pouco das coisas boas que muitos políticos estão a fazer e da dedicação que têm às pessoas, porque o debate está centrado nos maus exemplos, que também os há. É verdade, ou seja, a responsabilidade
em parte da má imagem dos políticos tem a ver com algumas coisas, casos e casinhos que foram acontecendo ao longo dos últimos anos, nas últimas décadas, que alimentaram essa imagem. Mas eu também acredito que hoje vivemos, porque depois as redes sociais, obviamente, potenciam isto. A comunicação social, mas no fundo é a comunicação social que depois é potenciada pelas redes, porque jornais sempre houve, televisões sempre houve. Obviamente agora as notícias ganham uma dimensão diferente e o facto de interessar o clickbait, não é? Ou seja, interessa um título catchy para que as pessoas carregam e vejam, e nem sempre as pessoas carregam no título para depois ir ler a notícia toda e perceber o que é que de facto está ali escrito. E ficam às vezes com a ideia das letras gordas. E isso muitas vezes acaba por promover alguma desinformação, não é? Mas a mim entristece-me muito sinceramente esta... E atenção, eu não responsabilizo as pessoas por terem esta ideia, porque eu acho que é aquilo que elas vão vendo, seja através das notícias, seja através dos comentadores da televisão, seja através do que é comentado nas redes sociais, muitas vezes, sei lá, no X, em que os comentários são em 140 caracteres ou em 200 caracteres e em que é tudo muito superficial, não é? Ou seja, não se está a discutir as coisas em profundidade. Portanto, eu não responsabilizo as pessoas nesta era em que nós consumimos conteúdo muito rápido e as pessoas têm pouca disponibilidade e estão nas suas vidas e portanto não têm tempo para estar uma hora a ler as notícias todas e a perceber então afinal o que é que se passou aqui para ver se eu percebo como deve ser. Eu não as responsabilizo, mas ao mesmo tempo custa-me esta ideia que se está a criar de que como se os políticos fossem uma realidade à parte do resto das pessoas. Os políticos são seres humanos, são pessoas que são pais, que são mães, são filhos, que têm realidades normais, que tiveram uma vida antes de fazer política e, se Deus quiser, vão ter uma vida depois de fazerem política. Como é que se muda essa percepção que as pessoas têm dos políticos? Um político de boa fé tem que trabalhar muito mais hoje, tem que mostrar muito mais, ou tem que dar provas muito mais do que no passado, se calhar, não é? Porque eu acredito que sim, que nós levamos um peso que precisamos de desconstruir. Acredito que há infelizmente políticos que continuam a dar maus exemplos, outros que dão excelentes exemplos, e eu acredito que cada um de nós tem o dever em política eu vejo assim pelo menos, de fazer política com coração, com amor e com empatia. Eu digo isto muitas vezes. Para mim política só faz sentido quando é um ato de amor ao outro, quando é um ato de genuína preocupação com o bem-estar das pessoas que estão à nossa volta, quando vem de um lugar de preocupação com de facto construirmos um país melhor. E isto faz, eu acho, este sentimento e esta genuína preocupação com os outros, que é o que eu acredito que as pessoas querem sentir. Portanto, aquela ideia de os políticos só se preocupam com eles próprios e com os seus interesses. Se as pessoas começarem a sentir que de facto os políticos estão a trabalhar para os seus interesses, para resolver os seus problemas e que vêm de um lugar de genuína preocupação e de amor, eu acredito que isso pode começar a desconstruir. Penso que isso se faz estando próximo das pessoas, portanto com trabalho de proximidade, fazendo os contactos com o eleitorado à segunda-feira e não só. Eu tenho feito, por exemplo, o esforço de trazer escolas ao Parlamento, tenho trazido muitos alunos ao Parlamento e na minha faixa etária acredito que uma das minhas missões passa por acompanhar os mais novos, por mostrar aos mais novos que se devem interessar por política e que eu me preocupo com eles e com as suas vidas, mas ao mesmo tempo este trabalho de ser genuíno. Eu acho que as pessoas hoje valorizam muito políticos que sentem que são honestos. E às vezes os políticos estão a ser honestos e as pessoas ainda assim não se sentem como honestidade. Mas acho que fazer este esforço de ser o mais autêntico possível, de ser o mais genuíno possível, cria bases de confiança com as pessoas. Infelizmente, o que eu sinto que acaba por acontecer e que dificulta aos políticos ser tão honestos e tão genuínos como podiam ser, é precisamente porque também estão sempre sob mira. Então há sempre um conjunto de agentes nas redes sociais ou na televisão ou nos jornais preparados assim de armas apontadas à espera. Quando é que ele vai dizer uma coisa menos boa? Tal. Quando é que ele vai dizer mais asneira agora? E isso cria uma pressão grande. Se os políticos fossem mais também humanos, que isso não iria ser melhor até? Tipo, mais humanos não é
não é a nível de coração, mais humanos, tipo, serem pessoas normais, não estarem sempre com aquela linguagem formal, sempre fato e gravata, todos direitinhos, tipo, e serem mais do povo, que isso também não ajudaria tipo, a melhorar a percepção. Ok. Porque tu disseste uma coisa interessante, disseste, as pessoas têm que perceber que os políticos estão aqui para defender os interesses das pessoas. E o que é verdade. Mas muitas vezes eu acho que há uma percepção que o povo está aqui e os políticos estão aqui. E parece que às vezes há uma desconexão, mesmo na postura, em tudo. Eu percebo o que queres dizer. Eu acho que é importante duas coisas. A primeira, não fazer generalizações. Portanto, eu acho que há políticos, e vemos muito isto nos autarcas, por exemplo, que tens presidentes de câmaras, presidentes de junta, que têm uma relação de proximidade enorme com as pessoas e que acompanham a vida delas de forma mais direta. Portanto, também há diferentes vertentes. Portanto, é natural que a proximidade de um presidente de junta de freguesia não possa ser a mesma que a proximidade de um primeiro-ministro, a cada uma das pessoas individualmente consideradas, não é? Mas também é por isso que nós temos estas várias dimensões de poder governativo, uns mais perto das pessoas que outros, também para dar resposta a necessidades diferentes das pessoas, não é? E a acompanhar problemas diferentes. Mas eu acredito que há muitos políticos e que as pessoas se sentem que são próximos e que respondem aos e-mails e que acedem às reuniões todas e que estão presentes com as pessoas. Portanto, eu acredito mesmo que as generalidades dos políticos fazem esse trabalho de proximidade e que muitas vezes é invisível, porque não há notícias sobre isso. Porque as notícias são todas sobre as coisas menos boas. As notícias sobre todos os contactos de proximidade que os políticos estão a fazer, se calhar já não existem com tanta frequência. E por isso, depois a ideia generalizada é a das coisas menos boas e não a das coisas boas que estão a ser feitas. Agora, não tenho dúvidas de que ser genuíno e criar essa expressão que tu usaste, do ser humano, eu acho que é muito importante. E isso passa por reconhecer que os seres humanos erram e que os seres humanos cometem erros. E infelizmente aquilo que eu sinto, sendo o mais sincera possível, e agora fazendo um comentário não como deputada Eva, mas enfim, a Eva cidadã, eu acredito mesmo, infelizmente é o que eu tenho visto. Acho que a sociedade, por um lado, quer políticos honestos, humanos e essa coisa toda por princípio, mas ao mesmo tempo é implacável quando um político comete um erro. Ou quando faz uma coisa menos bem. É implacável na censura, na crítica, nos saltos especulativos. Às vezes nem é só a crítica ao que aquela pessoa de facto fez, é a crítica à especulação do que aquela pessoa podia ter feito, podia ter sido o seu, qual é que era o interesse que aquela pessoa tinha. Portanto, são juízos meramente especulativos. Muitas vezes não têm adesão nenhuma à realidade fáctica, mas as pessoas ainda assim especulam e censuram. E vocês depois perguntam: pois, se calhar é um bocado difícil de compatibilizar. Como é que nós podemos esperar que os políticos sejam mais descontraídos e mais pessoas talentosas irem para a política, tendo em conta esse cenário, não é? Se sabem que vão estar, não podem dar um passo em falso, porque há um conjunto de pessoas à espera que eles dêem um passo em falso para dar um tiro. Não é? Assim, é muito difícil. Naturalmente, nós vamos tendo que. E eu até vos digo que eu acho que às vezes sinto um bocadinho isto, que sou genuína demais. Às vezes até digo, às vezes depois sai eu aposto que você deste podcast a pensar, se calhar não devia ter dito aquilo, se calhar foi um bocado honesta demais. Eu acho que não existe isso. E eu faço isto porque sou novinha, mas eu acho que é normal que para quem ao longo de alguns anos já levou, enfim, muita tarefa é normal que comecem a desenvolver defesas, não é? Para se protegerem deste escrutínio que às vezes é maldoso, às vezes não é só escrutínio isento, é maldoso mesmo. Quando és sempre honesta, as pessoas, tipo, número 1, confiam muito mais em ti. De acordo, acho que isso é verdade. E já sabem o que esperar, por exemplo, mesmo nesta cultura do, por exemplo, isto não tem assim muito a ver com política, mas a cultura do cancelamento de pessoas. As pessoas que são canceladas são as pessoas que são certinhas, sempre. Porque se alguém desde o início não está a ligar muito a isso e diz porcaria e diz coisas cheias, não sei o quê, essas pessoas nunca são canceladas porque as pessoas sabem exatamente o que esperar. Acho que depende um bocado da gravidade do que dizem. Mas há pessoas que merecem ser canceladas. Claro, mas polémico, mas alguém que é mas alguém que é, isso por acaso é um debate engraçado. Polémico. Que podemos falar sobre isso, se quiseres. Eu não sei se acredito muito nisso, que há pessoas que merecem ser canceladas. Não, estou a brincar. Tendo em conta a liberdade. Há coisas que dizem essas que merecem ser. Há coisas que dizem que deviam ser canceladas. Tipo dizer que uma mulher não deve sair à noite.
Desculpa lá. Tive que aproveitar que estava no podcast para mandar esta. Mas, por exemplo, podemos pegar nisso. Eu discordo com essa opinião, não é? Mas eu acho que ele tem o direito de dizer. Também acho que tem o direito de dizer, da mesma maneira que as pessoas têm o direito a criticar. Também acho, exatamente. Mas... E é importante as duas serem promovidas. As duas não, se calhar uma é pior. Mas o que eu quero dizer é que desculpa, só me interromper. As pessoas, desculpa, só uma coisa rápida. Que é, ou seja, as pessoas ouvem isso, mas a outra parte também tem que surgir, que é para, ou seja, isto para quê? Para haver um debate. Claro que depois as pessoas ouvem as duas partes e decidem entre uma ou outra. Esta é a parte interessante. Exatamente, tipo, nós não podemos descartar pessoas só porque pensam de uma forma diferente de nós. E mesmo que seja na nossa cabeça seja tipo uma cena mesmo que idiota, não podemos na mesma porque pá, quem sabe, tipo, se calhar ali qualquer coisa, tipo, ou não, mas tipo, mas basicamente, tipo, não é por aí. Eu estou-me a explicar mal. Onde eu quero chegar é, nós não podemos usar a carta da liberdade de expressão só quando a opinião vai ao encontro do que nós achamos. De acordo. Acho que estás totalmente correto. Pode acontecer essa coisa de ele dá uma opinião, tu dizes que não concordas, só que entendeste mal. E depois chega um ponto em que entendeste mal e se calhar queria dizer outra coisa. Olha, eu vou-vos dizer o que é que eu penso sobre isto. O que eu sinto é que metade das discussões que acontecem nas redes sociais e das grandes polémicas tem muitas vezes a ver com o facto das pessoas não estarem de facto a debater em profundidade. As pessoas têm uma attention span minúscula, têm muita dificuldade em debater as coisas até, portanto, fazer o caminho premissa, conclusão. Ficam muitas vezes perdidas nas premissas, ou querem saltar diretamente para a conclusão sem ter o cuidado de sustentar a conclusão com premissas, e isto não permite uma conversa e uma discussão saudável. Muito menos, como é lógico, em redes sociais como o X, ou pequenos comentários nas caixas de comentários do TikTok, ou comentários em caixas de comentários do Instagram. Quer dizer, pelo amor de Deus, isto não permite, obviamente, qualquer tipo de debate saudável ou de troca de ideias saudável. E depois, claro, quer dizer, as pessoas quando estão atrás de um teclado é muito mais fácil descarregarem as frustrações e as irritações, se calhar, da sua vida pessoal, que tem a ver com outras coisas quaisquer que lhes estão a acontecer, e a descarregar ali, não é? Eu também já recebi mensagens, regra geral, recebo mensagens simpáticas e que gosto muito de ler, mas já recebi uma outra mensagem desagradável e comentários tristes em posts que eu faço e que às vezes olho para aquilo e penso: bolas, mas estas pessoas. Eu acho que quando não é construtivo não vale a pena ler. Não querem antes ir apanhar sol ou ler um livro. Sim, não é tipo, podiam estar a ler um livro em vez de comentar só coisas desagradáveis. Porque... Mas às vezes há opiniões que, por exemplo, agora em 2025 são mal vistas e depois em 2027 percebe-se que afinal era importante ter tido essa discussão. E eu acho, e isto é uma... Pronto, é a minha opinião, mas é uma cena que eu sinto mesmo. Vamos pegar no exemplo do Chega. Eu acho que a culpa do Chega ser grande é do PS e do PSD. E eu vi durante... E pronto, mesmo em discussões que eu às vezes tinha com os meus pais... O meu pai é assim uma pessoa, fala-se no Chega e ele passa-se, começa logo: "Eu sou um idiota." Teu pai tem juízo. E então tipo, e ele muitas vezes está tipo em discussões porque um amigo diz: porque eu vou votar no Chega, e ele tipo, faz lá a cena dele, e eu digo sempre tipo: ao seres assim, só vais fazer com que ele se sinta mais conectado com a causa. Porque tipo, essa não é maneira, e foi isso que o PS e o PSD andaram a fazer durante imenso tempo ao Chega, que é a descartar, porque ao descartarem estavam a descartar opiniões de muita gente, opiniões válidas de muita gente. Porque o Chega foi um partido que foi criado por causa do descontentamento, não sei se essa palavra existe, mas das pessoas. Sim, olha. E por exemplo, um dos temas que era muito criticado que o Chega falava, que foi a imigração. Porque houve uma altura em que era meio que tabu tocar nesse assunto. Agora é o grande assunto das legislativas. Na altura, há 3 anos atrás, era um grande tabu de tocar. E nós fizemos com que o Chega ocupasse esse espaço. Com se calhar, opiniões mais intolerantes.
Enquanto se o PSD e o PS não andassem, fossem mais conectados com o povo e validassem o sentimento do povo, que era, de facto, estava a haver imigração descontrolada, e dissessem, vocês têm razão, isto está a acontecer e nós percebemos a vossa dor, não tinham entregue esse território ao Chega para dominar. Olha, disseste aí um conjunto de coisas interessantes e que me fazem querer partilhar algumas coisas. Uma é, tu usaste uma expressão que é o validar sentimentos. E eu digo isso muitas vezes porque eu acho que isto, lá está, seres humanos são seres humanos. E eu digo imensas vezes, não se discutem sentimentos. Sim. Sentimentos não se discutem. As pessoas sentem o que sentem. Podem ter mais razões e justificações para sentir aquilo, ou menos. Pode ser mais da cabeça delas, num cenário irreal, ou mais baseada em factos, Sim, e em coisas que são reais. Sim. Mas não vale a pena discutir com as pessoas sentimentos, porque as pessoas não escolhem o que sentem. Por isso, acho que esta é uma coisa importantíssima, que é o validar o sentimento das pessoas. Isso é importante, dizer às pessoas, eu ouço, ou seja, estou a ouvir, eu compreendo, mas também é importante desconstruir algumas coisas e os partidos, primeiro, de acordo contigo, quanto o crescimento do Chega deve-se muito ao PS e ao PSD, de acordo, ou seja, os partidos da governação que governaram Portugal nos últimos anos, é maioritariamente responsabilidade nossa. Eu estou completamente de acordo nisso. Acho que também é a nossa responsabilidade fazer um combate à forma como o Chega faz política, porque na verdade o Chega faz uma coisa que ainda assim eu acho que nós não podemos fazer, que é cavalgar no medo, nas desilusões e nas frustrações das pessoas. É muito fácil capitalizar as fraturas da sociedade, é muito mais difícil pacificar a sociedade. Claro. E aquilo que o Chega faz não é validar os sentimentos das pessoas, é aproveitar-se dos sentimentos das pessoas para dividir mais e para ter ganho eleitoral. Ponto. Porque se o objetivo deles fosse governar para um país como um todo, compreendiam que é muito mais importante pacificar este tipo de fraturas. E pacificar passa naturalmente por dizer às pessoas: nós estamos a ouvir, nós compreendemos, percebemos a vossa dor, mas também é preciso ter atenção a isto. Por isso é que, e já agora dizer, já que estamos a falar sobre isto, de facto o Partido Socialista, com a manifestação de interesses, que era um mecanismo que existia, permitiu a entrada de muitos imigrantes e os números aumentaram extraordinariamente. O PSD agora, portanto a AD agora no governo, já terminou com a manifestação de interesses e tem dito muitas vezes uma expressão que eu acho que é muito adequada por falar sobre imigração, que é: não queremos nem portas escancaradas, que era o que no fundo acontecia com a manifestação de interesses, nem queremos portas totalmente fechadas, que é o que o Chega quer quando diz nem mais um, que já agora é completamente irreal. Portanto, uma empresa que queira contratar um nórdico ou um inglês para vir trabalhar não pode, porque nem mais um. Não faz, conversa deles não tem adesão sequer à realidade, não faz sentido. E portanto o governo tem dito muitas vezes que quer uma imigração humanista, e isto passa precisamente por compreender que nós não podemos receber toda a gente, especialmente porque se nós não temos condições para receber as pessoas com dignidade, não faz sentido ter as portas abertas. Para mim não faz sentido estar a receber pessoas que vêm depois viver em casas a dividir, 20 pessoas a dividir um apartamento, a viverem em poucos metros quadrados. Eu acho que não é bom, nem sequer Portugal está a dar resposta às expectativas que aquelas pessoas vinham quando pensaram que vinham construir uma vida melhor para Portugal. Nós estamos a conseguir dar quando estas são as condições em que estes imigrantes vivem. Mas nós também temos que explicar às pessoas que determinadas coisas que o Chega diz também não são verdade. Não é verdade que os imigrantes venham todos para aqui viver às custas dos portugueses, quando já está demonstrado que as contribuições sociais dos imigrantes até são superiores àquilo que são os benefícios que eles têm sociais que retiram. Portanto, não é verdade que eles vêm para aqui ficar a viver à custa dos nossos apoios sociais. Isso simplesmente não é verdade.
Também não é verdade que os imigrantes venham roubar o trabalho aos portugueses quando nós estamos neste momento num país que está quase em pleno emprego e, portanto, não há, felizmente nesta fase, falhas de emprego, não há taxa de desemprego alta, e, portanto isso também não é verdade. Pelo contrário, até há falta de mão de obra numa série de setores para os quais é muito útil que tenhamos pessoas a vir porque os portugueses não conseguem dar resposta às necessidades que esses setores têm. E portanto nós temos que conseguir desconstruir e abordar os temas em profundidade, não os podemos simplificar. E o Chega faz uma coisa que eu acho que os partidos da governação não podem fazer. Nós não podemos. Eu ouvi muitas vezes a expressão que era: o Chega diz o que as pessoas pensam. E às vezes, e este debate por vezes surge dentro do PSD, que é: será que nós devíamos fazer mais isso? Devíamos fazer menos? E eu sempre disse: nós não temos que dizer necessariamente o que as pessoas pensam, porque as pessoas muitas vezes também são egoístas. É normal, as pessoas pensam na sua vida, na sua família, nos seus amigos, na sua realidade. A pessoa comum não tem o dever de pensar no todo. A pessoa comum pensa naturalmente na sua vida e nos seus problemas. Mas os políticos e os governantes têm o dever de pensar no todo e não só num interesse isolado. E, obviamente, pensar no todo implica a compatibilização dos interesses e dos problemas de pessoas que pensam de maneira diferente e que têm problemas diferentes. E, portanto, nós não podemos dar só voz a uma determinada franja da sociedade, nem só a outra. A nossa função, no meu entender, é o de pacificar os vários segmentos da sociedade, ter a capacidade de falar para todos, de governar para todos e de compreender que, por vezes, isto implica a compatibilização de interesses que são opostos. Pessoas que querem coisas diferentes. Mas a função de um governante é o de governar para todos. Não governa só para determinadas franjas da sociedade, não governa só para alguns nichos portugueses. Governa para todos os portugueses, governa para os residentes em Portugal. Para todos. E portanto, eu acho que nós também não podemos, só concluir com esta ideia, para mim não faz sentido fazer o que o Chega faz. Ouvir as pessoas e falar para elas e governar para elas não significa ser um megafone para tudo que as pessoas dizem, porque as pessoas não têm o dever de pensar no todo como nós temos. Eu concordo com 95% do que tu disseste. Chuta lá, 5% não concordas para debatermos. Tu disseste primeiro que nós não podemos validar os sentimentos de toda a gente. Não foi isso que eu disse. Não foi isso que eu disse. Então, como é que disseste? Não, porque eu não quero pôr palavras na tua boca. Eu disse que, aliás, disse logo que não se discutem sentimentos e portanto, as pessoas não têm a responsabilidade do que sentem. E o que eu queria chegar é, e se calhar isto pode ser tipo uma boa dica para todos os políticos que nos veem, que é mais como comunicar. E quando eu digo validar os sentimentos, eu acredito que nós podemos validar e discordar. Sim, de acordo. E se calhar é mais nestes tópicos que se calhar os partidos até há pouco tempo andavam a ignorar. Quando eu digo validar os sentimentos dos portugueses, é dizer eu compreendo que vocês se sentem assim. Estou completamente de acordo contigo. E é só isso, e depois dizer, mas sim, tumba. Eu disse isso há pouco, estou completamente de acordo. Eu acho que um tema que tu não tocaste. Mas esta cena esta primeira frase eu compreendo como vocês se sentem e o porquê de se sentirem assim. Mas isso é o exercício de empatia, sabes? E que eu acho que, ou seja, eu também acho que a nossa geração está mais alerta. Isto agora é uma à parte, mas eu acho que a nossa geração que fala mais sobre saúde mental, que começou a normalizar, conversar sobre como é que as pessoas se sentem e a fazer a aprender este tipo de frases que são importantes quando estamos em contacto com outra pessoa e às vezes para gerir conflitos, que é uma coisa que eu acho que as gerações antes das nossas não estavam tão despertos para, nem tinham tanta noção. Eu acho que a nossa geração está mais alerta e isso é bom. E portanto eu acho que esse caminho para criar exercícios, para fazer exercícios de empatia, eu, por exemplo, procuro fazer isso. E acho que isso. Mas isto para dizer que eu até acho que não é porque eu sou incrível, é porque acho que a nossa geração está mais alerta, mais consciente para isso, mais alerta para isso, e acho que já fazemos isso de forma mais instintiva do que se calhar as gerações mais velhas, para quem era mais difícil fazer a conversa sobre sentimentos. Sim. Acho que é um bocadinho isto. Tu falaste sobre vários argumentos que o Chega usa e que não são verdade, mas não falaste de um
e eu não sei se foi de propósito ou não, que foi a criminalidade. A relação dos imigrantes com criminalidade. E aquilo que nós vemos é que, e aquilo que passa nas notícias, é que não existe nenhuma informação sobre relacionar aquilo que são o aumento de imigrantes com. Sim, não há. Mas depois há outra. Mas é falso isso. Diz tu agora. É falso, porque mas eu também já as pessoas vivem na rua e veem e sentem. E isto também está relacionado com a validar sentimentos, não é? Porque as pessoas têm este sentimento e depois vão às notícias ou vão ver os políticos e não são. Pronto, não. Olha, não eu vou dizer, validam, eu acho que estamos a falar de coisas diferentes. Ou seja, uma coisa é dizer que objetivamente não há dados que correlacionem o aumento da criminalidade com o aumento da imigração. Portanto, ou seja, esta correlação é falsa. Outra coisa diferente, que sim, é verdadeira, é dizer a criminalidade violenta aumentou. Sim. A criminalidade violenta aumentou. O RASI, portanto, o Relatório Anual de Segurança Interna, demonstra isso. Portanto, há dados que nos permitem concluir que a criminalidade violenta aumentou. Mas não se diz lá que a criminalidade violenta aumentou porque a imigração aumentou ou que foram cometidos por imigrantes. Sim, aliás, isso, aliás, tem sido uma discussão, que é se o RASI devia ou não. Tem sido uma discussão se o RASI devia ou não incluir as nacionalidades. Pronto. Mas se falares com a polícia, eles dizem-te que sim. Não achas que é por causa disso? Eles dizem-te que há ligação, que sim. Que é por causa da questão da nacionalidade, não se escrever eu ia dizer outra coisa, que é o que me parece é que há uma sensação, porque tem uma cultura diferente da nossa, e tem-se falado muito disto, por exemplo, no caso das mulheres. E eu tenho esta conversa às vezes com as minhas amigas que partilham isto comigo, que é, bom, há um conjunto de homens que vêm de países cujas religiões olham para a mulher como um objeto, como gado, como propriedade, claramente com muito menos respeito do que aquilo que as sociedades ocidentais veem e tomam a mulher por. E isso gera-nos inconscientemente, quer nós tenhamos evidência para ter receio daquela pessoa, quer não, gera-nos um receio inconsciente, não é? Que é pensar, eu estou a passar na rua, está um senhor de turbante que primeiro me vai chocar porque é diferente daquilo que eu estou habituado, sim. Não é? E tipicamente o ser humano receia aquilo que desconhece. Portanto, nós também temos que ter esta noção básica da natureza humana, que é nós receamos o que desconhecemos. E além disso, começar a pensar, não é? Ok, portanto, além de eu desconhecer, mesmo que aquela pessoa está só a passar na estrada ao meu lado, não fez nada, não olhou para mim, não teve qualquer tipo de evidência para me gerar receio. Contudo, eu inconsciente começo a pensar, mas a religião dele não me vê com respeito, será que ele não me vê a mim como, será que ele projeta para mim eu como mulher não me vê com respeito? Portanto, e eu acho que isto são sentimentos mais do que válidos. Tenho imensas vezes esta conversa com as minhas amigas. São sentimentos válidos. Mas olha, vou partilhar convosco, por exemplo, uma história rapidamente. Eu aproveito quase sempre quando vou do Uber, ou seja, reconheço na ótica do utilizadora. Quando uso Uber, objetivamente tenho apanhado mais condutores que não são portugueses do que os condutores que são portugueses. Eventualmente também porque existe tarifas mais baratas. Pronto, também pode ser para a verdade minha. Mas toda a gente mas, por exemplo, ainda há pouco tempo apanhei um condutor que percebi que não falava muito bem português, portanto eu falei com ele o tempo todo em inglês, mas fiz-lhe perguntas e olhem, sabem que mais? Gostei imenso de conversar com ele. Um senhor indiano que tinha a mulher e a filha cá, a filha na escola. Partilhaste a viagem com alguém? Não, e senti-me absolutamente segura. Mas achas que não devias? Não, olha, conversei com o senhor, mostrou-me vídeos da filha de 5 anos a cantar numa escola portuguesa uma música em português, contou-me como é que tem sido a vida, que se sente bem integrada em Portugal, disse-me que ainda não falava bem português, mas que a mulher e a filha então falavam muito bem português e que ajudava a mulher e que elas o estavam a ajudar a melhorar o português. E às vezes basta conversar com as pessoas para também compreender o que é que elas sentem e de onde vêm. Isso eu acho que é absolutamente normal que a pessoa comum não queira fazer este exercício, que pensa, eu não estou para isso, eu estou a fazer a minha viagem daqui para o meu trabalho, não me apetece saber sobre a vida desta pessoa. Está tudo certo, ou seja, tudo certo. Agora é preciso perceber que com certeza há imigrantes que são más pessoas, com certeza há imigrantes que praticam crimes. Lamento imenso como há portugueses
que são más pessoas e praticam crimes. Portanto, nós não podemos achar que os seres humanos imigrantes, só porque são imigrantes, agora vamos usar um critério diferente do que usamos para os portugueses. Não, ou seja, há pessoas más imigrantes como há portugueses maus, ou seja, isto... Disseste uma coisa fixe que se calhar é interessante explorar, que disseste que esse senhor com que estavas a conversar que se sente bem integrado. Achas que há um problema de integração dos imigrantes em Portugal e se calhar é por isso que há tanto receio em relação a haver tantos imigrantes porque se calhar não estão bem integrados? Acho que há um bocadinho de tudo, ou seja, eu acho que um dos problemas ou uma das dificuldades e desafios à integração tem que ver com o facto de nós termos muita imigração de jovens homens, ali entre os 20 e muitos, 30 e poucos, até nos 40, mas homens que vêm ainda sem família, ou seja, que deixam a família nas suas terras e que estão a tentar ganhar dinheiro cá e começar a construir uma base para depois as famílias poderem vir. São muitas vezes estes jovens homens que infelizmente estão a viver depois em condições deploráveis e que não conseguem, porque depois os salários em Portugal infelizmente são baixos e portanto e as rendas estão altas e portanto infelizmente vêm para cá com uma expectativa que depois não corresponde à realidade porque não conseguem receber salários para se sustentar assim, quanto mais conseguir criar condições para que a família venha. E isto claramente é uma integração que depois é muito difícil por várias ordens de razão. Primeiro porque um jovem homem sozinho numa casa partilhada com outros 19 homens naturalmente não é a mesma coisa que um senhor que está em Portugal com a mulher e com a filha, não é? Ou seja, em todos os aspectos, desde logo do ponto de vista de estabilidade emocional. Naturalmente uma pessoa que está cá com a família e com a filha, com a mulher, está muito mais estável e tem uma vida à partida mais saudável do que um jovem, homem ou mulher, que esteja numa casa com outros 19 a dividir espaços minúsculos, não é? Ou seja, isso também puxa para uma experiência social diferente da experiência social que é estando cá a viver em família, não é? E isto é um desafio que nós temos no processo de integração. Por isso é que eu acho, por exemplo, a integração deste senhor há de ser mais fácil do que a destes homens, não é? Mas economicamente será mais difícil. E economicamente, ou seja, eu acho que é um desafio grande. Neste momento as escolas portuguesas têm muitos alunos imigrantes. Uma das coisas que o governo fez foi investir em intérpretes e em professores que consigam dar este acompanhamento a alunos estrangeiros, precisamente para que estes alunos não sejam deixados ao abandono, não é? E que sejam integrados, que por exemplo podem ser, aliás, se olharmos para isto com otimismo, podemos ver como estes alunos podem ser ótimos para os próprios alunos portugueses aprenderem línguas novas, para se ter mundo, para os alunos portugueses que estão em contacto com estes alunos imigrantes conhecerem realidades que de outra maneira não conheceriam. E se calhar até, e eu acredito muito que a integração nas escolas é a base, ou pode ser a base de uma integração muito saudável, porque as crianças não têm nem metade dos preconceitos e dos estereótipos que os adultos têm. Portanto, as crianças interagem de uma forma muito mais genuína e autêntica e livre de todas estas coisas, e criam relações de empatia e de amizade que eu acredito que depois vai permitir nas próximas gerações a desconstrução de alguns preconceitos. Agora, eu acredito que sim, que tivemos grandes problemas de integração, especialmente porque tivemos, lá está, milhares a entrar de uma maneira que era impensável. E eu vou-vos dar um exemplo de uma coisa que o governo fez agora, precisamente para contrariar isto. Chegou-se a acordo com uma série de entidades patronais em que no fundo permite ter um visto que é dado em 20 dias, portanto um visto mais rápido, se as empresas cumprirem com uma série de requisitos, tais como garantir o voo. Portanto, vem obviamente com contrato de trabalho, voo, seguro de saúde, formação profissional, o ensino da língua portuguesa, garantias de acompanhamento, ou seja, alojamento. Portanto, este conjunto de requisitos que os patrões, no fundo das entidades patronais, acordaram em garantir para que estas pessoas venham com mais rapidez, é uma maneira do governo também estar a dizer: muito bem, vocês querem ter mão de obra imigrante?
Então não vão estar a contratar imigrantes sobre os quais vocês não têm responsabilidade, não assumem nenhuma responsabilidade, que depois estão enfiados em casas a dividir casas com 19 outras pessoas, a passar fome. Não. Querem esta mão de obra, que por vezes nós sabemos era mais barata do que a mão de obra de portugueses e portanto interessava a algumas entidades contratar imigrantes. E o que nós estamos a dizer é, calma lá, em Portugal nós queremos uma recepção humana, digna, e quem trabalha em Portugal tem de ter condições e portanto, como tem de ter condições, querem imigrantes, querem mão de obra imigrante, muito bem, até vos damos um visto relativamente mais rápido em comparação com os outros, se vocês cumprirem com todos estes requisitos que vão de facto garantir que os imigrantes venham para trabalharem de forma digna. E eu acho que isto é um caminho, eu acredito que vai, por um lado, diminuir, portanto, em parte, tendo em conta que terminou a manifestação de interesses, agora é mais difícil entrar em Portugal e neste momento só se entra em Portugal. Nos últimos anos houve muitos imigrantes que entraram sem haver qualquer registro dos registros criminais, dados biométricos, nada. Isso terminou e o governo agora faz com que todos os imigrantes que entram têm registro dos seus dados biométricos, nós ficamos com esse registro e também temos conhecimento do seu registro criminal, portanto se têm antecedentes criminais ou não. E portanto agora entra-se com contrato de trabalho, ou começa com contrato de trabalho, portanto a entrada já diminuiu bastante, só para você terem uma ideia, desde que se acabou com a manifestação de interesses, que Portugal como destino de imigração diminuiu 59%, portanto o interesse em Portugal como destino de imigração, porque obviamente havia muitos imigrantes que entravam para Portugal mais com o objetivo de depois seguir para outros países da União Europeia e portanto nós terminando com a manifestação de interesses, mas ao mesmo tempo lá está, estando a criar condições para que a imigração possa vir na mesma, mas com condições dignas. E é esta a visão, e no qual eu me revejo muito, relativamente à imigração, que é nós não queremos portas escancaradas em que ignoramos o que se está a passar aos nossos olhos, nomeadamente as condições degradantes em que alguns imigrantes vivem e estão em Portugal, mas ao mesmo tempo também não dizemos que queremos as portas completamente fechadas, como diz o Chega, que diaboliza todos os imigrantes e diz que todos os imigrantes são horríveis e más pessoas. Controlada. E vai ao encontro daquilo que os outros países também de alguma forma fazem, não é? Antes de terminar, queria só tocar aqui num tópico que é, até porque estamos aqui com um pouco tempo, que já estou a ler o sinal do tempo, mas portanto, vou criar aqui um cenário. Sou um jovem, terminei a minha faculdade, vou entrar no mercado de trabalho. O que é que eu haveria de votar no PSD? Que benefícios é que o PSD vai trazer para um jovem que está no mercado de trabalho? Que está a começar a vida. Esta é uma boa pergunta num contexto de campanha. Obrigada pela oportunidade. Olha, o PSD e o governo da AD, desde o primeiro momento, desde há um ano, quando começámos a governar, que deu um sinal claro de priorização dos jovens portugueses. E isso começou logo com a criação do Ministério da Juventude, portanto, uma clara aposta e claramente o colocar dos jovens no centro e como uma verdadeira prioridade. Os jovens tinham sido esquecidos durante muito tempo. Nós temos 1/3 dos jovens portugueses imigrados. Isto é um número que de repente se tornou muito conhecido na sociedade portuguesa, porque nos deve alarmar muito. Nós precisamos de dar resposta aos jovens portugueses, não só porque são um setor nisto da sociedade como qualquer outro que merece a nossa atenção e o nosso cuidado, mas também porque os jovens portugueses são fundamentais para o futuro do nosso país, não é? São o presente e o futuro do país. E nós não nos podemos mesmo dar ao luxo de ter os jovens portugueses a formarem-se em Portugal e a serem bem formados em Portugal e depois a irem com o seu talento e a ter filhos para fora de Portugal e não no nosso país. E portanto o governo escolheu claramente os jovens como uma prioridade e foi em muitos momentos criticado por isso. O governo foi criticado porque nós criámos a isenção de impostos na compra da primeira casa. Foi criticado quando criou a garantia pública a 100%, que permite que os jovens não tenham que ter um valor de 20 mil ou 30 mil euros poupados para poder dar entrada de uma casa, porque a prioridade foi mesmo de pensar: um jovem que não tem pais ricos tem de ter o direito de poder comprar uma casa se assim quiser. Mas também com o Porta 105, em que nós aumentámos a verba do Porta 105, que é um programa que no fundo apoia os jovens que estão a arrendar, porque nós sabemos que nem todos os jovens podem ou querem comprar casa, e portanto para aqueles que não querem comprar casa também temos a resposta do Porta 105. Vou-vos dar um exemplo de uma alteração que foi feita que eu acho que faz diferença. Antigamente era preciso submeter 6 recibos de vencimento para se poder candidatar à Porta 105. Nós trocámos para 3. E isso faz diferença porquê? Imaginem que vocês são um estudante deslocado e que, sei lá, vão trabalhar para o Porto.
estudaram no Porto e querem continuar a trabalhar no Porto. Estavam numa residência de estudantes no Porto. Naturalmente vão deixar de ter o quarto da residência, mas vão começar a trabalhar. É completamente diferente vocês estarem 3 meses a pagar a renda completa até poderem candidatar-se, ou terem que estar 6 meses a trabalhar 6 meses para se poderem candidatar, não é? Isto faz diferença. Claro. E portanto, eu acho que há aqui um impacto também positivo. Portanto, o governo não só deu resposta a este tipo de necessidades que os jovens tinham, mas também o IRS jovem faz muita diferença. E nós tínhamos a proposta inicial do governo, que era uma taxa máxima de 15%, acabou por ser uma proposta que não foi possível, uma proposta mais ambiciosa que não foi possível avançar. Eu até acredito que nós chegámos a um modelo um bocadinho mais justo do que seria a taxa máxima de 15%. Mas eu gostaria que o IRS jovem pudesse ser mais amplo. No fundo, na negociação no Orçamento de Estado, o governo queria que o IRS jovem durasse 15 anos de contribuições e, fruto das negociações com o Partido Socialista impôs que fossem apenas 10 anos. Eu acho que tinha sido bom serem os 15. Mas de facto faz muita diferença. O IRS jovem faz diferença no dinheiro líquido ao final do mês, porque para vocês terem uma ideia, o IRS jovem anterior do PS primeiro escolhia jovens que não estavam licenciados. Portanto, quem só tivesse o 12º ano não podia beneficiar do IRS jovem. Depois era só 5 anos, portanto manifestamente menos do que o nosso IRS jovem que tem 10 anos. E além disso, tinha uma situação que era, tu na verdade só sentias o reembolso, ou seja, só sentias o apoio do IRS jovem no reembolso do IRS. Coisa que, neste caso, tu podes pedir à tua entidade patronal para te ajustar a retenção na fonte e, portanto, tu consegues estar logo a reter menos dinheiro todos os meses e, portanto, ter de facto mais rendimento líquido. E eu acho que isto é muito importante para os jovens que estão numa fase de vida em que querem emancipar-se de casa dos pais, poupar dinheiro, enfim, seja aquilo que for, que estão numa fase de aposta em si, não é? Seja pagar uma pós-graduação, seja estudos, o que for. E portanto é muito importante ter mais rendimento ao final do mês. E portanto eu acho que o IRS jovem, articulado com as medidas de apoio à habitação, fazem muita diferença. Mas não ficámos só por aqui, ou seja, houve também uma aposta, por exemplo, o Ministério do Trabalho lançou um programa do Mais Talento e investiu vários milhões numa série de programas de apoio ao acesso ao trabalho. E tem o programa Mais Talento, que é orientado mesmo para jovens até aos 35 anos, qualificados e que precisam de apoio para a entrada no mercado de trabalho e suporte a estágios para que as empresas depois, o objetivo obviamente é que as empresas depois contratem a longo prazo aquelas pessoas com quem começaram por fazer um estágio. E portanto, eu acho que o governo tem demonstrado claramente que tem os jovens com prioridade. E atenção que foi bastante criticado, por exemplo, dizia-se imenso, os milhões que o IRS jovem representam, e o governo disse sempre, isto para mim é um orgulho, que o governo não tenha tido vergonha de dizer sim, os jovens são a nossa prioridade. Porque quando tudo é uma prioridade ao mesmo tempo, nada é uma prioridade. Exatamente. É preciso saber, de facto, escolher em determinados contextos quais é que são as prioridades, mas vou-vos dar outros exemplos. Lançou-se o cheque psicólogo, saúde mental, a consciência de que, para os estudantes do ensino superior, a consciência de que precisamos dar acompanhamento à saúde mental dos jovens estudantes. Lançámos cheques psicólogos, os cheques de nutrição, portanto, também a consciência de que precisamos de garantir que os jovens estão saudáveis, quer do ponto de vista físico, quer do ponto de vista mental. Mas também, por exemplo, o passo ferroviário verde. Para os estudantes deslocados faz imensa diferença. Pagar 20 euros para poder apanhar os comboios que se entende, se calhar faz a diferença de um jovem que ia visitar a família uma vez por mês, ou que se calhar não ia de todo, ou o jovem que passa aí poder visitar a família todos os meses. E isto não só gera uma enorme poupança nas carteiras das famílias, mas também promove a saúde mental e a felicidade dos estudantes. É completamente diferente. E atenção que esta medida obviamente não é só para estudantes, aplica-se também, olhem, por exemplo, a professores que estão deslocados, a forças de segurança que estão deslocados, a várias pessoas que estão a trabalhar longe daquilo que é o local de residência originário e onde está a sua família. Isto tem um impacto tremendo mesmo. Portanto, e aqui um exemplo de uma medida que é boa para os jovens, mas também para os jovens há mais tempo. Que é uma questão que eu gosto muito de usar esta expressão. O meu presidente da Câmara diz muito isto, que ele não diz velhos, diz jovens, e jovens há mais tempo. E eu acho que é uma expressão super simpática olha, uma expressão simpática e empática para usar. E portanto, eu acho que há aqui um conjunto de apostas que o governo foi fazendo, que demonstrou claramente que mete a juventude portuguesa no centro de várias decisões e que a considerou
também porque de alguma maneira nós, quando apoiamos os jovens, não estamos só a apoiar os jovens, estamos também a apoiar os pais, os avós, estamos se calhar a unificar famílias que de outra maneira viam os jovens a emigrar. Agora, não tenho dúvidas e também não quero fazer um discurso irrealista, porque todos os jovens sabem que não está tudo fantástico, ou seja, que ainda há muita coisa para resolver, e os jovens sabem que se calhar tem IRS jovem que ajuda, mas que continuavam a precisar de salários mais altos, não é? E portanto, eu... E ser deputada do partido que suporta o governo exige-me explicar duas coisas, que é, por um lado, falar sobre o bom trabalho que eu acredito genuinamente que o governo tem feito para os jovens, e que se um jovem votar AD vai continuar a saber que vai ter um governo que vai continuar a apostar no seu caminho, e que vai poder contar com a AD para dar oportunidades aos jovens portugueses, mas também ter esta consciência de que não está tudo perfeito. Em 11 meses o governo fez muita coisa, mas ainda há muito por fazer. Isso passa, por exemplo, por conseguir melhores salários. Ainda há muitos jovens portugueses a ganhar muito pouco, e nós precisamos de aumentar os salários aos jovens, e aos jovens há mais tempo. Mas foi por isso, por exemplo, que o governo aumentou o salário mínimo para 870 euros, e que já tem e que chegou a acordo em concertação social com as entidades patronais para chegarmos a uma subida mais ambiciosa do que aquilo que o Partido Socialista, por exemplo, previa. Tentar chegar aos 1.100, 1.200 euros de salário mínimo. Ou seja, estamos a caminhar para isso, em acordo com as entidades patronais, portanto, procurando que este seja um crescimento que também permita às empresas, e o tecido empresarial português é maioritariamente pequenas e médias empresas, e portanto a quem é difícil, se fizéssemos um aumento muito rápido, extraordinário do salário mínimo, seria difícil acompanharem esse crescimento sem depois acabarem por ter que despedir pessoas. E portanto este caminho feito em concertação social entre os empregadores e os trabalhadores é um caminho que eu acho que é saudável de crescimento da economia. Portugal cresceu neste tempo de governação do PSD, cresceu acima da média da União Europeia. Estamos com um superávit e, portanto, superámos tudo o que eram as expectativas de crescimento económico, de crescimento do PIB, de dívida pública. Portanto, nós superámos as expectativas em 11 meses, e por isso eu acredito genuinamente que votar na AD significa dar mais tempo à AD para continuar a fazer este bom trabalho que tem vindo a fazer para os jovens, mas também para a sociedade como um todo. Nós valorizámos 17 carreiras da administração pública, uma série de entidades que precisavam. Nós há bocadinho falávamos das Forças Armadas e das Forças de Segurança. Fizemos uma valorização da carreira salarial, chegámos a acordo com os professores que precisavam urgentemente de um acordo que valorizasse as suas carreiras, e portanto temos feito este caminho de pacificar as várias carreiras da administração pública, de melhorar as condições de vida das pessoas. Precisamos naturalmente de mais tempo, ainda não está tudo resolvido, vai continuar a haver problemas, há problemas que demoram a resolver-se. Eu não sou populista, e como não sou populista não venho para aqui dizer que os problemas são todos fáceis e que se está lá a ser os dedos e que as coisas se resolvem. Isso não existe, mas existe a vontade, o compromisso, o empenho, e se eu quiser o engenho e a astúcia para conseguir continuar a governar bem para as pessoas, como eu acho que o governo tem feito. Precisamos de mais tempo para continuar a resolver problemas. Sem dúvida. Eva, muito obrigado por teres vindo cá. Muito obrigado, ao outro lado. Nós tínhamos aqui mais não sei quantas horas e não sei quantos temas para falar, mas infelizmente só temos este tempinho. E obrigado por teres aceito o convite. Gostei muito, diverti-me muito.